Olá, pessoal! Vamos direto ao ponto. Você já parou para pensar por que algumas pessoas da história são colocadas em pedestais, como heróis perfeitos, quando na verdade elas tinham lados sombrios? Neste vídeo vamos falar de o lado sombrio de 5 supostos heróis da história. Vamos conversar de forma honesta. Mostraremos que genialidade, fama ou legados importantes não apagam erros graves, como preconceitos, abusos ou atitudes cruéis. Não é sobre cancelar ninguém, mas sobre entender a humanidade completa dessas figuras, o bem e o mal. Isso nos ajuda a aprender com o passado e a valorizar ações reais, não só imagens idealizadas. Hoje vamos explorar esses 5 casos com fatos históricos verificados, de forma clara e equilibrada. Vamos começar. Primeiro, Abraham Lincoln. Ele é conhecido como o presidente que assinou a Proclamação de Emancipação em 1863, libertando escravos nos Estados Confederados durante a Guerra Civil Americana, e preservou a união do país. Seu legado é enorme. Sem ele, os Estados Unidos da América poderiam ter se dividido, mas Lincoln não era um defensor da igualdade racial absoluta. Em debates de 1858 com Stephen Douglas, ele disse: existem diferenças físicas entre as raças branca e negra que provavelmente sempre impedirão as duas raças de viverem em perfeita igualdade. Ele via a abolição mais como uma necessidade política para enfraquecer o Sul do que um ato puramente ético. Historiadores como Eric Foner, em The Fiery Trial, mostram que Lincoln inicialmente considerou deportar negros livres para a África ou América Central, acreditando que convivência harmoniosa era impossível. Em 1862, ele encontrou líderes negros e sugeriu colonização voluntária fora dos Estados Unidos da América, só no fim da vida. Em 1865, ele começou a apoiar voto para negros alfabetizados e veteranos da União. Esses fatos vêm de discursos oficiais e cartas disponíveis nos arquivos da Biblioteca do Congresso. Lincoln evoluiu, influenciado pela guerra e pela necessidade prática, mas suas visões iniciais refletiam o racismo da época. Isso nos lembra que até líderes transformadores carregam contradições da sociedade em que vivem. Não diminui sua conquista na abolição, que salvou vidas, mas nos faz questionar ídolos sem nuances. Agora, Albert Einstein, o pai da teoria da relatividade, Nobel de Física em 1921, revolucionou nossa compreensão do universo e usou sua fama para defender direitos civis nos Estados Unidos da América. Após fugir dos nazistas em 1933, ele marchou com Martin Luther King Jr. em 1964 e chamou o racismo de doença dos brancos. Mas seus diários de viagem de 1922 a 1923, publicados em 2018 pela Princeton University Press, revelam comentários xenofóbicos e racistas. Na China ele escreveu: é uma nação estranha, como um rebanho, muitas vezes mais como autômatos do que pessoas, suja, ignorante e feia. Sobre japoneses, educados, mas como autômatos. Na Índia, eles vivem em grande sujeira e imenso sofrimento. E tem uma religião que, para nós, é uma fantasia terrível. Esses trechos editados por Ziv Rosenkrantz mostram um Einstein jovem, de 43 anos, influenciado pelo eurocentrismo da época. Mais tarde ele mudou. Em 1946, falou na Universidade de Lincoln, uma instituição negra contra a segregação. Historiadores como Jürgen Neff, em Einstein, a Biography, explicam que esses diários eram reflexões privadas, não públicas, e refletem preconceitos comuns entre intelectuais europeus. Ainda assim, é chocante para quem o vê como santo. Einstein cresceu, mas isso destaca como até mentes brilhantes podem ter vieses. Nos ensina a examinar fontes primárias e julgar pessoas pelo conjunto da obra, não só pelos acertos. Passando para Elvis Presley, o rei do rock and roll. Ele popularizou o rock nos anos 1950, misturando blues country e gospel, vendendo mais de 1 bilhão de discos e influenciando gerações. Seu filme Jailhouse Rock, de 1957, definiu uma era, mas sua vida pessoal tem controvérsias graves. Elvis começou a namorar Priscilla Beaulieu aos 14 anos, em 1959, na Alemanha. Enquanto ele tinha 24, eles se casaram em 1967, quando ela tinha 21, mas o relacionamento foi marcado por controle excessivo. Priscilla, em sua autobiografia Elvis and Me, de 1985, descreve como Elvis a isolava em Graceland,
controlava seu visual e proibia saídas sem ele. Relatos de abusos incluem explosões de raiva e uso de drogas, que pioraram após 1968. Outras namoradas. Como Rooney e Juanico contaram em Elvis em The Twilight of Memory que ele era possessivo e agressivo. Sobre racismo, Elvis foi acusado de apropriação cultural. Ele ganhou fama com músicas de artistas negros como Big Mama, Thornton Hound Dog, sem crédito inicial. Em uma entrevista de 1957, ele disse: "O rock and roll é o negro dizendo ao branco o que o branco quer ouvir." Historiadores como Peter Guralnick, em Careless Love, confirmam que Elvis admirava artistas negros, mas o sistema da época o beneficiou mais. Seu legado musical é inegável, mas esses padrões de relacionamento, menos comuns na era, mas hoje vistos como abusivos, menos nos fazem refletir sobre poder e consentimento. Elvis era produto de seu tempo, mas isso não justifica o dano causado. John Lennon, o Beatle que cantou Imagine em 1971, sonhando com um mundo sem fronteiras ou religiões, é ícone da paz. Ele cofundou os Beatles, influenciando a contracultura dos anos 1960, e usou sua voz contra a guerra do Vietnã, mas sua vida pessoal contradiz a imagem. Lennon admitiu violência doméstica em entrevistas. Em 1980, para Playboy, ele disse: "Eu era um hitter. Eu não conseguia expressar sentimentos, então lutava com homens e batia em mulheres." Sua primeira esposa, Cynthia Powell, em John de 2005, relata um tapa em 1968 por ciúmes, durante uma festa. Seu filho Julian, nascido em 1963, acusa emocionalmente o pai de abandono. Lennon o via pouco durante a bitomania, e após o divórcio em 1968, o contato diminuiu. Julian disse em 2011 ao The Mirror: "Paul foi mais pai para mim que John." Com Yoko Ono, a partir de 1969, houve relatos de agressões mútuas, mas Lennon confessou em The Lost Weekend de 1974 sobre seu período separado dela. Incidentes de raiva. Biógrafos como Philip Norman, em John Lennon, The Life de 2008, citam testemunhas de explosões verbais e físicas. Lennon evoluiu nos anos 1970, tornando-se pai dedicado de Sean e ativista, mas seus erros passados, influenciados por uma infância traumática sem pai, menos mostram contradições. Imagine prega a paz, mas Lennon lutou para vivê-la em casa. Isso nos convida a separar arte de artista, mas sem ignorar vítimas. Por fim, Pablo Picasso, pai do cubismo e criador de Guernica em 1937, contra a Guerra Civil Espanhola. Sua obra, com mais de 50 mil peças, revolucionou a arte moderna, vendendo por bilhões, mas seus relacionamentos foram tóxicos. Com Fernand Olivier, 1904 a 1912, ele a isolou artisticamente. Segundo suas memórias Picasso and His Friends de 1933, Marie-Thérèse Walter, 17 anos quando ele tinha 45, sofreu depressão após o rompimento. Ela se suicidou em 1977. Dora Maar, fotógrafa, foi manipulada. Picasso a chamava de mulher chorando, inspirando The Weeping Woman de 1937, enquanto a humilhava. Françoise Guillotte, em Life with Picasso de 1964, descreve controle emocional. Ele me fazia duvidar de mim mesma. Jacqueline Roch, sua última esposa, cometeu suicídio em 1986, após anos de isolamento. Sua neta Marina Picasso, em Picasso, My Grandfather, de 1988, disse que ele submetia as mulheres à sua sexualidade animal, as domava, as engolia e as esmagava na tela. Historiadores como Ariana Huffington em Picasso, Creator and Destroyer de 1988, confirmam padrões de abuso psicológico, comum na Paris boêmia, mas hoje visto como violência de gênero. Picasso usava mulheres como musas, mas causava sofrimento real. Seu gênio artístico não desculpa isso. Essas histórias mostram que ninguém é perfeito. Lincoln libertou escravos, mas via raças separadas. Einstein mudou o mundo, mas teve preconceitos privados. Elvis revolucionou a música, mas controlou relacionamentos. Lennon sonhou paz, mas foi violento em casa. Picasso pintou mestres, mas destruiu vidas. Idolatrar sem reflexão é perigoso. Ignora vítimas e normaliza erros. Aprendemos valorizando legados positivos enquanto condenamos o negativo.
Isso promove empatia e crescimento. O que você acha? Compartilhe nos comentários. Obrigado por assistir Menos Curta, inscreva-se e ative o sininho para mais conteúdos assim.